A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Frase de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. A mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Pensamento do padre Antônio Vieira. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Não é missa, é culto mesmo dos santos do Senhor. Amados, com essas três declarações, desses três grandes vultos da história da igreja, eu inicio a ministração dessa noite. Amém? Eu inicio a ministração dessa noite com esses homens que nos antecederam para falar a respeito acerca de um tema, na verdade, de uma realidade que todos nós estamos familiarizados, mas ainda assim nos assusta muito. É uma realidade que é comum a todos os homens. A partir do momento que nós nascemos, nós já nos deparamos com essa possibilidade, com essa realidade. E essa realidade, ela nivela a todos os homens. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem ou se é velho, não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, essa realidade, ela faz todos os homens comuns quando nós a enfrentamos, ou quando nós nos deparamos diante dela. Já sabem que realidade é essa? É a morte. Nós estamos familiarizados, sim, com a morte, porque afinal de contas, nós, de certo modo, estamos cercados por ela. Sim ou não, pessoal? Quem aqui nunca presenciou alguém próximo ou mesmo um conhecido falecer? É algo comum a todos nós, essa experiência. Mas eu quero falar a respeito da morte nessa noite, mas não de uma maneira talvez costumeira, de uma maneira geral. Eu escolhi um outro caminho para falar sobre a morte. Nós poderíamos falar sobre a morte em várias perspectivas, olhando para a morte a partir de vários ângulos. Nós poderíamos falar sobre a morte a partir de uma perspectiva científica ou epistemológica, porque afinal de contas, o que é a morte? Não é a suspensão da vida dessa existência humana? E há vários tipos de morte. A pessoa morre, de repente, pelo quê? Uma parada cardíaca. Então, morreu. A pessoa morre por uma parada respiratória. Então, morreu. Uma parada cardiorrespiratória, morte cerebral, tiro, faca, afogamento. São incontáveis os tipos de morte. Nós poderíamos falar sobre centenas e centenas e centenas de formas de uma pessoa morrer. Mas as Escrituras nos falam também sobre a morte. Não apenas como uma realidade comum a todos nós, mas também do ponto de vista protológico, ou da origem da morte em relação às Escrituras. Quando nós recorremos ao texto sagrado, Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito que por um homem apenas, o pecado ele entrou no mundo. E com o pecado o que veio? A morte.